O que que são fritas? Lembra que eu falei aqui no comecinho da live que com a sobra de vidro que sobra da criação de outras peças, você pode fazer os brincos e mesmo assim ainda pode sobrar mais caquinho de vidro que você pode acabar utilizando para a criação de outras peças, para que você não descarte elas. Então, você pode pegar esses cacos de vidro e triturar eles, que dessa forma você vai ter um pó, um pozinho de vidro. Nesse caso aqui, eu não vou abrir aqui porque vai que cai aqui na mesa. Isso. Olha só, eu tenho aqui o pozinho de vidro. Nesse caso aqui, esse é um pó retirado da garrafa, feito com a garrafa de Skol Beats azul, aquela azul mais clarinha. Então, com a sobra dos vidros que eu utilizei para a criação de outras peças, eu posso facilmente transformar no pó do vidro, e aí eu tenho várias granulaturas que dentro da vidrofusão é chamado de frita. E pessoal, se você ainda não está muito por dentro da vidrofusão, talvez você não entenda o quão valor tem um potinho de pó de vidro assim dentro do universo da vidrofusão. Mas eu garanto para você, esse daqui é um mercado muito, mas muito grande. Somente o pó do vidro. Tem artesãos que pagam caro por um pouquinho de vidro assim. Mas enfim, eu não vou entrar aqui a questão do pó em si, mas sim o que você pode fazer com ele. Nesse caso aqui, lembrando que foram sobras e sobras de vidro que eu transformei nesse pó aqui, eu posso criar várias outras peças. Dentre essas peças, o pessoal do Instagram está vendo uma que está aqui. Dentre essas peças tem uma técnica que a gente chama dentro da vidrofusão de pâté de verre. Eu não sei exatamente pronunciar, eu sei que aparentemente é francês. Então, são peças mais delicadas que são criadas somente com o pozinho do vidro. Então, basicamente, falando aqui uma questão mais técnica, só para vocês terem uma ideia, você cria um molde, onde através daquele molde você vai replicar nele uma peça. Dentre essas peças, aqui eu trouxe um exemplozinho bem simples, bem básico para você, que é um exemplozinho de pode ser peça decorativa. Isso, uma peça decorativa. Tem vários modelos de peça que você pode criar. Aqui eu trouxe para você uma pecinha decorativa. Como você pode ver, ela aparentemente é bem... Como é que fala? Bem delicada. Você consegue delicar mais ainda. ou deixar ela mais grossa. Isso pode variar muito dependendo da peça que você vai criar, dependendo do mercado que você pretende atingir. Mas aqui eu tenho um modelinho, então eu acho que eu nunca mostrei essa daqui em lugar nenhum. E só um... Você vai mostrar outro? Eu vou mostrar outro. Deixa eu falar uma coisa. E o legal, gente, que esse negócio de patê, não sei o que aí que o Evandro tá falando, que eu não sei o nome, mas, gente, é o público que compra esse tipo de... Pega aí, fazendo favor. O negócio patê, não sei o que. O público que compra esse tipo de peça aqui é um público mais classudo, digamos assim, se é que vocês me entendem. Então, se você focar o seu artesanato só nisso daqui, vai por mim, você vai faturar muito mais que R$3.000 em artesanato com garrafa de vidro. Porque é um público diferenciado. Tanto que se você for dar uma pesquisada aí, pergunta pra alguém aí, fulano, você sabe o que é pâté? Pâté de verre? Esse negócio aí, tenho certeza que não é todo mundo que vai conhecer. Então, se você subnichar as suas peças só nessa técnica aqui, você vai estourar no norte, com certeza, tá? Então, é uma dica super, valiosa que você tá recebendo aqui, que esse negócio aí de patê de não sei o que aí, que você é uma peça super vendável e um público super diferenciado. E eu tenho, certeza, gente, que ninguém tá fazendo esse tipo de artesanato com garrafa de vidro. Ou seja, o mercado tá, você vai nadar no mar azul de oportunidades. Só fazendo uma peça, só subnichando para esse tipo de público, para esse negócio, só para essa técnica aí de patê, não sei o que lá. Posso? Uhum. E assim, pessoal, voltando aqui à questão do pó, você pode trabalhar também a granulatura, desde
caquinhos mais grossos até caquinhos mais finos. Nesse caso aqui, ele tem esse pozinho aqui, ele está numa granulatura semelhante a açúcar. Talvez açúcar, um pouquinho mais grosso do que o açúcar, não açúcar refinado. Esse açúcar, cristal. O açúcar cristal. Então, com ele você consegue criar várias peças. Se você refinar um pouco mais esse pó, que foi nesse caso aqui, eu dei uma refinadinha, aqui eu utilizei um pozinho mais fino. Você tem um acabamento mais liso, digamos assim, na peça. Ou você pode aumentar também a granulatura dele e criar peças como essa daqui. Muita gente, quando eu postei essa peça, não lembro exatamente onde, ficou me perguntando como que essa peça aqui foi feita. Basicamente, ela é toda feita com pó. Olha só o efeito que a pecinha traz. Dá para vocês verem? Então, ela traz um efeito bem diferente, bem interessante, bem único. Principalmente quando utilizado uma iluminação especial para dar destaque ao brilho, a todo o brilho que essa peça aqui traz. Realmente é uma peça que chama bastante atenção. E falando aqui em questão de público, quando você nicha, quando você foca em um público específico, quanto mais específico você conseguir alcançar aquele público, mais você vai, com mais facilidade você vai conseguir vender não somente peças como essa aqui, mas qualquer outra peça que você fabrique, que você faça. Porque você encontrou a pessoa que provavelmente vai pagar por aquela peça sem questionar o preço. E como que a gente sabe disso? Experiência de mais de anos. Acho que a gente tem mais ou menos 7 anos de experiência já no mercado juntos. Eu falo juntos porque antes da Gil eu focava mais no governo. Então, assim, quando você encontra o público, você fabrica peças, você produz peças voltadas para aquele público e dessa forma você tende a ser muito mais certeiro. Aqui eu trouxe 2 exemplos de peças que você pode fazer utilizando o pó de vidro. A gente já está doidinho para falar. 2 peças que você pode fazer usando o pó de vidro. E como eu falei no começo aqui da live, tudo que a gente está mostrando aqui é para mostrar exemplos simples até de peças que você pode fazer ainda hoje. Acho que é só. Fala, E assim, gente, antes que alguém pergunte, porque assim, às vezes aparece uns engraçadinhos aí, não nos ao vivo, mas quando a gente solta, libera as gravações da live, o pessoal pergunta, mas pra que serve isso? Dá vontade de dar umas respostas assim, mas antes que alguém pergunte, essa peça, por exemplo, aqui, que tá aqui, pega aí, fazendo favor. Essa peça é uma peça decorativa, né? Então, você vai colocar num cantinho, numa mesa, sei lá, na estante. Então, é uma peça decorativa. É uma fruteira? Não, não é uma fruteira. Dá para colocar fruta aqui dentro? Meu, até dá, mas nem combina. Essa é uma peça artística, uma peça, que vai dar um destaque em um móvel bacana que você tem ou que seu cliente tem. De repente, uma mesa mais rústica de madeira e uma peça dessa em cima, fica, ó, lindo, maravilhoso, supimpa, tá? Então, essa é uma peça decorativa. A grosso modo, essa daqui é uma peça que você compra para chamar a atenção das visitas. A grosso modo, é isso. Não sei se é o exemplo mais claro, mas basicamente é isso. Você compra a peça para todo mundo que, quando olhar para ela, vê toda a iluminação. Talvez aqui não seja muito bacana, mas todo mundo que olhar para essa peça, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que vai perguntar. Essa peça aqui é um tipo de peça que não passa batido de forma alguma. Foi feito com que garrafas? De Heineken. Garrafa de Heineken está se tornando um problema. Então, essa peça foi feita com a cor natural, ficou super bacana. Aquela outra pecinha ali também... Quer que pegue? É só um exemplo, né? Que a gente trouxe aqui para você ver o negócio do patê do não sei do que. Mas, o que acontece, gente? Você pode criar várias coisas utilizando esse negócio aí, né? Que é o vidro... As fritas. As fritas. Isso. Tá? O pó do vidro. Então, você pode fazer várias coisas. Bola, sei lá. Dá asas à imaginação e dá para fazer bastante coisa.
essa peça aqui é uma peça assim, sabe aquela peça que a pessoa compra e ela tem o maior cuidado, como se fosse o filho mais novo dela? É essa peça aqui. É uma peça mais delicada, fácil de se quebrar, muito fácil, porque ela é fina, ela é mais, enfim. Então, essa peça é para o estilo de pessoas, de público que gosta dessas coisas assim, tá? Posso dar uma dica bem interessante? Pessoal, para vocês que estão acompanhando aqui a live e para as pessoas que vão ver ela no futuro, quando a gente liberar, seguinte, olha só, a gente está dando aqui uma ideia, mas imagina só, vou citar aqui um exemplo e vou dar uma dica bem interessante para vocês. Imagina que essa peça aqui, ó, esse mesmo efeito aqui, ó, você consegue criar e com esse efeito, com esse tipo de técnica, você criar uma luminária. Nossa! Ou com esse modelinho aqui de peça, você fazer ele dessa forma aqui, talvez, esticar ele um pouco mais e fazer uma luminária também, como se fosse uma abajur, onde a lâmpada vai ficar aqui dentro e essa parte aqui vai ficar maior. Concorda que, independente do que você vai fazer com o vidro, se você utilizar a criatividade, você consegue vender? Tem gente que fala, Evandro, mas eu não consigo vender. Ou é porque, tem vários motivos, mas ou é porque você não encontrou o seu público, ou é porque você não está... Saindo da cadeira. Isso. Tá sentado demais e não tá fazendo o que tem que fazer. Porque, gente, ó, todas essas peças aqui que eu mostrei, né? Não sei, tem umas pessoas aqui que são novas, tem umas pessoas que são nossas alunas, né? Ivone, um abraço. Mas, se você é novo, não conhece o nosso trabalho, se a gente mostrasse uma peça dessas aqui, quando que você ia imaginar que essas peças que a gente te mostrou eram garrafas de vidro, né? Então, gente, eu não sei se a gente está querendo ser claro para você que a gente está mostrando aqui que olha a oportunidade, né? Não só de você, né, contribuir com o meio ambiente, mas de você fazer um artesanato diferente, exclusivo, né? Tem coisa melhor, eu acho que assim, que não tem coisa melhor do que você ganhar dinheiro e além de você ganhar dinheiro, você contribuir com o meio ambiente, contribuir com o seu cliente, porque quando o cliente compra uma coisa que a gente fala, ó, tá vendo essa peça aqui? Se eu não tivesse feito um colar com ela, ela poderia estar jogada aí, a garrafa, contaminando, poluindo o meio ambiente, né? Além disso, quando a cliente coloca uma peça assim, ela já se sente mais bonita, mais empoderada, né? Olha o tanto de benefício que você está trazendo para as pessoas, para o universo e ainda ganhando dinheiro com isso. Então a gente está tentando aqui mostrar para você essa grande oportunidade, né? E eu convido de novo a você dar uma pesquisada e observar o tanto que as pessoas estão mudando o olhar, estão olhando com mais carinho para a questão ambiental, para as peças feitas manualmente, para as peças com característica de natureza, de meio ambiente, de tudo isso, tá rolando um clima diferente com essa questão do artesanato, tá? Se você não conseguiu perceber isso, dá uma pesquisada, dá uma olhada. Eu sei que tem bastante gente que acompanha a gente que é de cidade pequena. Eu sei que na cidade pequena tem uma certa, não falando geral, mas tem algumas pessoas que ainda tem uma certa, tipo, aversão. Disso, mas não se deixe levar para esse tipo de pessoa, tá? Porque senão você vai desanimar, né? Mas dá uma pesquisada com essa questão da internet. Hoje tudo que a gente precisa tá um palmo de distância. Dá um Google, dá uma pesquisada, pesquisa no Instagram, no YouTube, que você vai perceber tudo isso que a gente tá falando, que eu tô falando aqui para você.